2017. Os candidatos, as propostas, o futuro em debate na voz dos seus primeiros responsáveis. Ouça aqui na sua rádio, de 19 a 23 de setembro, as entrevistas individualmente aos candidatos ao município de Reguengos de Monsaraz. Ciclo Autárquicas 2017, na Unirádio, em 99 FM ou via streaming em formato vídeo. Autárquicas 2017, na Rádio da Região. (18h23). Boa tarde mais uma vez. A Unirádio concretiza hoje a última entrevista no ciclo Autárquicas 2017 que iniciámos na passada terça-feira. Hoje é a vez de José Calixto, é o candidato do Partido Socialista à presidência do município de Reguengos de Monsaraz. Relembramos os meios que através dos quais pode ouvir e também ver esta mesma entrevista, não só através dos 99 FM, como também através da nossa emissão online ou então através também da plataforma da MEO no canal 317000 ou ainda em uniradiotv.ligiadas.com. Como sempre, a entrevista é conduzida por António Luís Medinas. António, muito boa tarde. Olá, então, muito boa tarde. Sejam mais uma vez bem-vindos. Fechamos hoje este ciclo Autárquicas 2017 que iniciamos a ouvir particularmente os candidatos do município de Reguengos de Monsaraz. E fechamos com o partido e a candidatura que mais votos conseguiram nas últimas eleições de 2013. Até agora foram 11 eleições, foram 11 vitórias, quase sempre em grande destaque dos demais, num concelho sempre rosa, embora pós 25 de Abril a maior região do país, Alentejo, fosse politicamente pintada de vermelho. Falo do mapa, naturalmente. Contabilista, humilde, sem qualquer vaidade, próximo das pessoas, catapultou a simpatia e convenceu os 10 mil habitantes do concelho a votar PS. Já lá vai um tempo. Chama-se Vítor Martelo e foi o obreiro, quiçá por estas razões. Lembramos, como habitualmente temos vindo a fazer ao longo destas emissões, os resultados dos partidos, neste caso, concretamente, do PS. Em 1976, o PS teve uma votação de 2.381 votos, primeiro ano de votação autárquica. Em 1979 subiu para 3.306 votos. Em 1982, a sua maior votação de sempre, 3.585 votantes no PS. Em 1985 decresceu ligeiramente para 3.267. Em 89 desceu significativamente do nível 3 para o nível 2 e ficou apenas com uma votação de 2.530 votos, a mais baixa votação do PS ao longo de todos estes anos. Em 93 voltou a subir para o algarismo 3, com 3.114 votos. Em 1997 subiu um pouco mais, 3.428 votos. Em 2001 voltou a descer, 2.661 votos. Em 2005 continuou no mesmo patamar, 2.805 votos. Depois, em 2009, 3.531 votos e nas últimas eleições, em 2013, o PS conseguiu vencer com 3.290 votos. Estes são os números, estas são as estatísticas, estes são os dados. São os números da vitória de um partido, do partido, nestes dois últimos mandatos já governados na mesma linha por José Calixto, o reguenguense que abalou de Reguengos para estudar, ficou por lá a estagiar e regressou, ainda não se sabe se para ficar. Há quem pergunte se ele ganha a vida no Facebook, a avaliar pelas longas horas que online está nas redes sociais ou pelas milhentas publicações e fotos que lá tem. Uma verdadeira enciclopédia de marketing e publicidade do próprio, do que faz e também, naturalmente, do concelho. Diremos mesmo uma fonte de informação para historiadores no futuro, contada na primeira pessoa. Criticado fortemente pela oposição, na arrogância, postura da atitude e dirigismo seletivo, é o que penso, mas simultaneamente com um clube de seguidores inigualável. Para uns é um sistema, para outros uma benção. É assim a sua exposição mediática
pelo menos na oposição de muitos. José Calixto, muito obrigado pela presença aqui. E sobre o perfil deste candidato, eu vou-me virar um pouco para podermos falar frente a frente. Sobre o perfil deste candidato, o que é que ainda falta conhecer depois de tanta exposição mediática? Boa tarde a todos os ouvintes da Unirádio, da Unirádio TV. Boa tarde a António Luís Medinas e restantes membros da equipa técnica da nossa rádio, da nossa frequência de Reguengos de Monsaraz. Boa tarde a todos os reguenguenses e um cumprimento especial às candidatas que disputam comigo este ato eleitoral democrático e em condições absolutamente iguais para todos e sem nenhum sistema, a tornar nenhuma candidatura mais em vantagem em relação a outras. Naturalmente que a apresentação que foi feita é uma apresentação com um estilo muito próprio. Para mim o Facebook é um instrumento de trabalho, é um instrumento para chegar às pessoas. Estou de acordo que de facto fica lá tudo registado e é, uma fonte ótima de se saber com todo o rigor o que é que se passou, porque as fotografias não são naturalmente pintadas pelo Photoshop, mas são, de facto, dão nota da aproximação que temos aos reguenguenses. E, portanto, o perfil do candidato José Calixto está também ali muito, muito expresso e com toda a transparência. Obviamente que uma ferramenta como as redes sociais são hoje, e não é só o Facebook, é o Instagram, são outras redes sociais, é uma ferramenta que dá trabalho e às vezes, obviamente, que até há pessoas que me ajudam e, portanto, não ganho a vida no Facebook, ganho a vida a trabalhar e a fazer com que a expressão eleitoral do Partido Socialista, neste caso, porque é esta a fase da minha vida em que estamos, seja aquela que é, porque, obviamente, num concelho com as características socio-demográficas do Concelho de Reguengos, é impensável nós entendermos o Facebook como um único instrumento de trabalho. Não estaríamos próximo das pessoas, porque as pessoas mais idosas estão longe destas novas tecnologias. Agora, se calhar, é uma forma muito grande de aproximação dos mais novos às questões políticas. Isso acredito que sim, e, portanto, irei continuar a utilizá-lo da forma que o faço e que o fiz até agora. Aliás, a entrada nas redes sociais foi uma mera coincidência. Enfim, alguém em Reguengos, porque de 4 em 4 anos isto aparece, criou um perfil falso em meu nome, alguém me avisou e eu tive que criar o meu perfil para conseguir anular alguém que estava ilegitimamente a utilizar as redes sociais. Pronto, a partir daí, de facto, foi apenas transcrever aquilo que é a minha vida pública. E o aproveitamento das próprias redes sociais. Claro. 40 anos de governação socialista, isto não é uma ditadura democrática? Eu acho que as pessoas se irão expressar livremente no próximo dia 1 de outubro. Se nós lutamos pela qualidade de vida das nossas gentes, bom, eu estou completamente de acordo em que a limitação de mandatos seja, de facto, implementada, como foi e como é neste momento, e, portanto, por aí eu penso que se ultrapassa a questão que é termos presidentes de Câmara, que naturalmente foram adorados pelo povo que os elegeu, mas termos durante várias décadas. Eu penso que isso é dispensável em democracia, porque todas as gerações têm gente muito boa para assumir os destinos do nosso Concelho, e a prova disso é a aposta, e a aposta, espero que todos estejamos de acordo em que foi corajosa, de toda aquela estrutura do Executivo Municipal que tínhamos fosse renovada por jovens que, por, diria eu, quase meritocracia, não por nenhum sistema, porque a maioria deles se calhar nem esteve alinhado com, as jotas partidárias, nem nada disso. Foi o trabalho, um dos elementos da Câmara, apesar de ter 38 anos, é o mais longo técnico responsável pelo urbanismo do município, o que está há mais tempo na Câmara. Portanto, mas a questão era concretamente como é que se prolonga no tempo o mandato do Partido Socialista. É por ineficácia e fracasso das outras forças políticas ou é por mérito puro e duro de quem tem governado a autarquia até agora? A análise que eu tenho que fazer é aquilo que nos diz respeito, que é aquilo que é o nosso trabalho e aquilo que é a consciência que nós tentamos ter ao longo dos 4 anos, ganhar as próximas eleições. Não é de facto aparecer a um mês das eleições, descontextualizado daquilo que é a nossa comunidade, sem ter colaborado com o movimento associativo, com toda a envolvente, com a comunidade escolar, com toda essa envolvente que faz das comunidades, enfim,
no fundo, um conjunto de pessoas que têm estratégias e que as vão marcando coletivamente. Se alguém de paraquedas aparece, enfim, a 2 meses das eleições ou a 3 meses, obviamente que essa pessoa está em desvantagem. Isso é uma estratégia que essa força política ou que essas forças políticas seguem e têm toda a legitimidade para o fazer. Aquilo que eu acho é que a expressão eleitoral do Partido Socialista que o António Luís Medinas no início historiou, digamos assim, referiu, é naturalmente fruto do trabalho que se fez em Reguengos e obviamente que o autarca Vítor Martelo que mereceu essas há também a ideia, votações. Nomeadamente vendida naturalmente pela oposição, de que ao ver uma fotogaleria de imagens que é pública com pessoas a apoiar José Calixto de outras forças políticas, nomeadamente o PSD, sim, e que jamais foram ou até serão socialistas, sim. Fica a ideia, que aliás é depois vendida pela oposição, de que algumas daquelas pessoas estarão ali até, e aqui entre aspas, compradas. Ou por favores de emprego, ou por habitabilidade, claro, por proximidade. Eu não Como sei. É que pessoas que nunca foram socialistas e que sempre estiveram na oposição, basta verificarmos, claro, os folhetos dos outros partidos noutras eleições, claro, vemos lá todas, como é que estão hoje todas conexas com o José Calixto, com o PS? Eu não. Como é que se explica isto? Vou resistir à tentação de referir nomes, mas eu não sei como é que se compram algumas pessoas com personalidade muito forte e com uma vida que fala por elas, com vidas de valor, que estão na nossa lista de apoiantes, que de facto têm engrossado manifestamente nestes últimos mandatos. Eu penso que se conquistam com trabalho, porque quando essas pessoas precisam do município, precisam que nós os apoiamos legitimamente nos seus processos, nos processos que têm junto do Poder Central, junto do Poder Local, junto à Administração Regional, nós estamos ao lado deles. Se calhar por isso, porque não estou a ver que seja sustentável em democracia e não vamos pôr em causa que se houvesse algum facto que constituísse ilícito, não seria do conhecimento de todos, enfim, com tantas formas de o fazer, até com os blogs anónimos, com os perfis falsos, com os blogs que já existiram em Reguengos, isso seria com certeza... Mas o que é que se sente? Portanto, não há aqui nada de ilegítimo, há um trabalho, que muitas vezes são os tais 14, 16 horas por dia, e que é feito sem pedir o cartão partidário de ninguém. E essas pessoas, um dia mais tarde, recordam-se que foram, enfim, bem tratadas legitimamente bem, digamos assim, por uma autarquia que está ao lado de todos os reguenguenses, independentemente da sua cor partidária. O que é que se sente? O que é que o candidato José Calixto, socialista de sempre, sente quando sabe que determinado apoiante agora já esteve na outra margem, já esteve no outro lado, já o criticou, e agora está ali? O que é que se sente? Sinto há orgulho. Certo disso, não é? Há um certo gozo, não é? Sinto orgulho porque, vamos lá ver, eu tenho cartão partidário desde 1989, quando acabei o meu curso de Economia na Universidade de Évora. E os primeiros 15 anos da minha vida, como também foi referido, trabalhei essencialmente com pessoas de topo até do PSD. Enfim, Dr. Manuel Gamita, a família Neves Correia, a família Serra Campos, ligadas a um grupo económico. E sempre me trataram bem, sabendo que eu tinha um cartão partidário que não tinha nada a ver com as cores dela. Eu só estou a seguir essa forma de vida. E a tratar bem todos aqueles que são pessoas que acrescentam valor ao Conselho. O que é que eu sinto? Naturalmente sinto uma alegria imensa de o resultado do meu trabalho, trazer pessoas para este lado, que depois chegam às legislativas ou às presidenciais, estão em campos perfeitamente opostos ao Zé Calixto e ao Partido Socialista. Agora, a vida autárquica são pessoas, a vida autárquica não são partidos, porque se fossem partidos, acho que a expressão eleitoral, neste momento, em relação a alguns, pelo menos no interior de Portugal, ainda era mais expressivo. Muito bem. E o que é que se sente quando há 3 mulheres a confrontar o José Calixto? Eu diria que aqui à volta... É uma guerra, as mulheres não estão nada satisfeitas. Eu diria que aqui à volta... Não, enfim, são 3 senhoras respeitáveis e tudo aquilo que eu disser... Que opinião é que há sobre elas? E tudo aquilo que eu disser... Em particular, claro, e tudo aquilo que eu disser acerca nesta campanha, obviamente que não se reflete no plano pessoal. Agora, enfim, há questões que eu fico seriamente preocupado com as linhas de orientação política de algo, pelo menos de uma candidatura. Mas, enfim, são 3 senhoras que legitimamente se candidatam, como aqui ao lado em Mourão, 4 senhoras, eu diria que entre Reguengos e Mourão sou dos 8 o único que não é. Portanto, estão nitidamente em força e ainda bem, porque quer a paridade, quer a questão da participação dos jovens na vida política, são questões mais sérias do que aquelas que nós
nós às vezes pensamos e, portanto, haver um alinhamento, haver aqui ao lado uma mesa de voto onde essencialmente há jovens inscritos e que têm 20% dos votantes, faz-nos refletir e também nos fez criar aqui uma estratégia mais incisiva em relação à juventude. Obviamente que são pessoas que... uma mais ligada à nossa comunidade, a candidata do CDS, enfim, filha de uma pessoa que a Câmara Municipal teve a oportunidade de homenagear porque foi o primeiro Presidente da Câmara após o 25 de Abril, ainda instituído pelo antigo regime, mas tivemos, penso eu, e com toda a dignidade que essa pessoa mereceu em termos institucionais, a coragem, porque, enfim, haveria opiniões diversas de o homenagear quando ele faleceu, e outras duas candidatas mais, penso eu, um bocadinho mais descontextualizadas com o nosso Conselho, mas, enfim, todas legitimamente a concorrerem. E se alguma delas ganhar, nós estamos perdidos? Claro. Não, quer dizer, enfim, eu não ponho esse cenário em cima da mesa, claro que não há aqui ainda não há votos. Não, com certeza que sim. Eu costumo dizer aos meus apoiantes para irem todos votar, porque de facto eu sei que as urnas estão guardadas na Câmara e tenho a certeza absoluta que não está lá nenhum voto neste momento. E, portanto, está tudo a zeros. Portanto, mas se esse cenário for uma possibilidade, é um cenário que já respondo, obviamente, é um cenário que todos, que nós todos da candidatura do PS estamos, no fundo, que estamos a lutar para que não aconteça, obviamente. Temos a firme convicção que não acontecerá. Agora, enfim, para um homem, para uma mulher, a única coisa absoluta é a vida, portanto, ninguém estaria perdido, com certeza. Agora, há questões nitidamente que são preocupações, aliás, enfim, há uma matéria e nós não temos uma candidatura que não vai lutar contra ninguém, não estamos aqui para fazer crítica cerrada a detalhes, a pormenores, a coisas menores, estamos aqui para apresentar um programa que ao longo do mandato será a nossa Bíblia. E de facto há coisas que me preocupam muito, quer dizer, haver uma candidatura, concretamente a candidatura direita do PSD, que diz que se ganhar não se compromete com a execução de planos estratégicos que foram duramente negociados junto das autoridades de gestão, é pôr em causa o futuro do Conselho e, portanto, eu claramente aí fico muito preocupado como é que em democracia nós não reconhecemos o trabalho legítimo que é feito ao longo do tempo. Portanto, legitimamente foram, enfim, aprovados e negociados com as autoridades de gestão dos fundos comunitários, enfim, valores que transformarão o património de Monsaraz, que transformarão a cidade de Arguens em matérias de mobilidade e de requalificação urbana, e haver uma candidatura que se dá ao luxo de dizer que eventualmente não vai executar estes planos, parece-me mal demais para ser verdade. Obviamente que isto tem que ser criticado politicamente, porque as pessoas, quando assumem essa posição, naturalmente tentarão fazer o seu melhor. Mas um bom resultado era quantos vereadores? O meu resultado é 50% mais um voto. Isso permite governar sem, enfim, problemas como aqueles que aconteceram aqui ao lado em Mourão, em que a oposição por um regime de terra queimada faz com que aquele município pague mais 400 mil euros em juros ao final do ano, só porque não se aprova o orçamento do município. Portanto, aquilo que nós queremos ter é um quadro, que seja um quadro que favoreça a execução do nosso programa, obviamente, e que com isso beneficiam os arguenguenses. Obviamente, se temos 3 vereadores, 4 vereadores ou 5 vereadores, é uma questão perfeitamente secundária, mas com toda a sinceridade. E já o disse noutros atos eleitorais. E porquê é que os vereadores da oposição não merecem cargos pelouros? Vamos lá ver. Um governo de qualquer nível, um governo regional, a CCDR, um governo, a CCDR, quando for democratizada, quando nós pudermos votar para essa CCDR, um governo nacional, penso que quem tem a responsabilidade de governar deve assumi-la por completo e não a diluir com pessoas que estão legitimamente a defender outro programa. Nós não devemos tornar ingovernável nem transformar a democracia no poder na rua constantemente. O poder está na rua nas eleições. Depois, acho que com toda a clareza nós devemos assumir a responsabilidade dos nossos atos políticos e 4 anos depois apresentar-nos perante as pessoas. Penso que ninguém lucraria em que houvesse, enfim, um governo local que tenha opiniões diversas que legitimamente está a apresentar aos arguenguenses. Agora, uma coisa é certa, qualquer dos vereadores da oposição que já passou pela Câmara Municipal de Arguengos, penso que não tem o mínimo de razão de queixa do tratamento e das condições de trabalho e em consequência disso, se calhar depois... Só são agressivos agora na oposição e antes...
da votação. Mas se calhar depois a falta de experiência que eu vejo em algumas candidaturas, se calhar depois quando se está dentro, enfim, do município e se faz parte de um órgão que tem que executar políticas, percebe-se que se calhar, enfim, há coisas que se dizem agora que não são perfeitamente inconsequentes e que não têm a possibilidade de se executar. Muito bem, para de alguma forma arrumarmos estas questões mais rápidas, uma palavrinha para a abstenção. Continua muita gente a abster-se, nomeadamente os jovens, cada vez mais os mais velhos, ou por impossibilidade física, claro, não irão, cada vez mais os mais novos não se interessam. E isto é um problema que é sempre discutido no dia das eleições e no dia pós-eleições. Mas é depois um problema que desaparece da circulação. O que é certo é que 50% das pessoas, exagerando aqui um bocadinho, não torna meritório o vosso trabalho, o trabalho de quem governa. É talvez dos principais problemas da democracia portuguesa é os políticos não terem conseguido cativar níveis maiores de envolvimento das comunidades e, nomeadamente, ao nível do poder local, isso ainda é mais visível. Se há aquela abstenção por simpatia, aquela já ganharam, já perderam, não vale a pena lá ir, isso, enfim, é o menos. Mas quando as pessoas não vão votar porque não acreditam no sistema, é complicado. E, portanto, nós, por exemplo... essa mais ou menos a generalização neste momento das pessoas. Sim, haverá de tudo, mas haverá aquelas pessoas que não têm condições para ir à mesa de voto e haverá os outros que, nomeadamente a abstenção jovem, que nos preocupa muito. Nós assumimos aqui uma estratégia e é bom que também estas coisas fiquem públicas, porque da parte dos jovens até pode haver a percepção de que isto é só para abanar a bandeirinha agora e depois nos vamos esquecer deles. Não é. Nós temos uma comissão de juventude de cerca de 60 jovens neste momento, em que há o compromisso da candidatura do Partido Socialista de, após as eleições, criarmos o Fórum da Juventude do Concelho de Reguengos de Monsaraz, com reuniões semestrais envolvendo os jovens e acolhendo até nesse fórum, obviamente, os jovens que até possam estar neste momento noutras candidaturas. Portanto, nós queremos ter uma atenção muito especial com este Fórum da Juventude, é algo que é diferenciador. Os jovens que constituem a Comissão da Juventude que vai fundar esse fórum estão neste momento a fazer um gesto perfeitamente inovador, penso eu, em termos de autárquicas em Portugal, que é fazerem um instrumento de apelo ao voto, um vídeo, em que eles vão apelar ao voto, nem ao voto no Partido Socialista. Obviamente estamos a falar de jovens que nos apoiam, mas que vão fazer um apelo ao voto consciente dos jovens, um vídeo que eu espero que se possa tornar viral, para que os jovens percebam que quer votem em qual candidatura votarem, não podem abster-se. Porque os 50% que falava há bocado não são 50%. No caso dos jovens, há mesas em que há abstenção de 80%. Portanto, mas também é verdade, e aliás o Partido Socialista em Reguengos, é bom da verdade se diga, todos os anos, nesta fase pré-campanha, tem de facto um grupo de jovens a acompanhar todas as movimentações. Mas também é verdade que agora, após as eleições, esse grupo de jovens desaparece, não manda nada e volta a reaparecer daqui por 4 anos para agitar as bandeiras. Muito bem, a diferença... Será que esses jovens, neste período de 4 anos, não deveriam estar mais integrados? Com toda a razão. Nós até agora aquilo que fizemos foi ao mandatários da juventude ou comissões de jovens para as candidaturas. O compromisso que assumimos agora com esses jovens e que está escrito e que eu aqui o estou a reforçar, podia nem sequer estar a dizer isto, mas estou a reforçar, é claramente que esses jovens na situação na hipótese do Partido Socialista naturalmente ganhar, esses jovens vão constituir um órgão consultivo do Executivo Municipal, um Fórum da Juventude, onde pelo menos, para além das equipas de trabalho temáticas que serão criadas, onde pelo menos 2 vezes por ano haverá uma agenda, enfim, de trabalho para esse Fórum da Juventude, que, como disse, não tem que ter nenhuma filiação partidária, e irão trabalhar para nos ajudar a definir questões que tenham a ver nomeadamente com a área da juventude, com as várias áreas que lhes dizem respeito. Mas isso também já foi dito outras vezes? Não, noutras vezes criámos uma comissão de juventude e, portanto, aquilo que fizemos e depois não tinha que dar. Era uma comissão eleitoral. Aquilo que estamos a dizer neste momento, e foi no sentido de captar até jovens que não têm rigorosamente nada a ver com o Partido Socialista, foi... o vosso apoio a esta candidatura irá permitir criar um Fórum da Juventude. Se nós no dia 3 ou 4 de outubro não dermos os primeiros passos para esse Fórum da Juventude se criar, estamos cá
para, se calhar, tirar as consequências negativas disso. Este é um ponto de honra, é um ponto de envolvimento dos jovens e penso que será uma experiência a nível nacional inovadora, porque não há memória de nenhuma situação destas. Temos 300 e tal conselhos e, de facto, o que acontece normalmente é ou haver uma mandatária ou um mandatário da juventude, ou haver uma comissão de juventude e depois esquecem-se esses jovens. Posso dizer até com toda a transparência que alguns desses jovens têm esse sentimento hoje. Mas será que isto não é só para abanar a bandeira? Não vai ser. Pronto, aí é a minha palavra de honra que estou aqui a deixar e obviamente que esse é uma estratégia que até está adequada com a renovação desta equipa autárquica e, portanto, eu penso que os candidatos estão muito mais próximos da juventude neste momento e nesta fase de renovação e, portanto, isso irá facilitar com certeza o trabalho do Fórum da Juventude. Estaremos aqui por mais 4 anos para falar sobre isto. Eu espero que estejamos cá antes, porque não é também de 4 em 4 anos que a gente deve aferir, mas a fiscalização deste tipo de cumprimentos tem que ser mais regular, naturalmente. Vamos então entrar nas temáticas que preparámos para abordarmos aqui, pese embora, e porque a intenção hoje aqui é a divulgação do programa do Partido Socialista, o candidato seja sempre disponível para falar nas temáticas que julgo mais importantes. Portanto, aqui o que interessa é, de facto, divulgar o programa e, portanto, aquilo que pretendem fazer, os vossos compromissos para os próximos 4 anos. Se for o caso, e se houver sugestões de temas, estão prioritariamente à frente. Deixarei a condução por quem a tem que fazer. Não sendo, o desemprego é um dos temas. Colocámos aqui a iniciar, porque de facto achamos que é importante. Não ter emprego é hoje uma dificuldade que acarreta naturalmente a jusante e a montante os problemas de ação social que são disputados nas famílias extremamente graves. Qual é a taxa de desemprego no Concelho de Arrinhos de Monsaraz? Foi uma pergunta que eu fiz às outras candidatas e que não me souberam responder. Curiosamente estava, enfim, não sei, se calhar não deu para reparar, mas estava a falar com o diretor do Centro de Emprego de Évora a perguntar-lhe, portanto não tenho a taxa atualizada, não a tenho. Tenho sim a referência que é uma das mais, do Concelho de Arrinhos de Monsaraz, é uma das tendências mais acentuadas no sentido de crescimento. Portanto, naturalmente, e sem termos combinado, tentei obter essa taxa que saiu há pouco tempo, a última. No Alentejo é 8,7%. Sim, está abaixo da média do Alentejo e tem uma tendência claramente crescente. Aliás, só há um concelho neste momento com uma ligeira tendência crescente a nível do Alentejo Central, enfim, embora não seja muito acentuado. Não, nessa matéria, aliás, há 2 dias... É preocupante o desemprego em Arrinhos? Não, a taxa absoluta de desemprego não é preocupante. O que é preocupante é a desadequação... É ver pessoas desempregadas? Não, o que é preocupante é a desadequação de alguma falta de formação desses desempregados em relação a ofertas de emprego que existem. Neste momento, por exemplo, na área da restauração, nós temos um grave problema de formação de pessoas para esse setor. E, portanto, estamos atentos a isso e estamos atentos, naturalmente, a tentar aumentar o nível de formação técnico-profissional para esse setor. Nós temos vários restaurantes neste momento que meteriam de imediato mais pessoas e, portanto, se elas estiverem disponíveis, que apareçam, enfim, no Gabinete de Ação Social da Câmara, serão imediatamente, no Gabinete de Inserção Profissional, serão imediatamente encaminhados para esses empregadores e, portanto, há aqui matérias claramente que estamos no pleno emprego, só que depois temos pessoas desempregadas que não têm formação para determinadas tarefas onde são necessárias. Só dar nota que recentemente um jornal de tiragem nacional, o DN, há 2 dias atrás, anda a fazer uma série de entrevistas por esses concelhos de Portugal, por esses concelhos fora de Portugal. E no Concelho de Reguengos foi interessante ver a notícia porque o problema principal, de acordo com as pessoas entrevistadas, não era o desemprego, era, por exemplo, temas como a preservação do património que temos e não o desemprego. Portanto, nós temos uma situação em que as taxas de ocupação hoteleira, os níveis de serviço da restauração, o relançamento da holaria, no qual vamos fazer, já a partir da próxima semana, o lançamento de um curso já com uma turma formada para formação de novos oleiros. Enfim, há aqui um dinamismo no setor do turismo e todos os setores que estão à sua volta. É precisamente isso que é preciso conhecer. Quais são as medidas concretas que vocês propõem ao eleitorado
situações concretas para que as pessoas possam ter esperança de que, o mais rápido possível, possam ter a sua empregabilidade garantida, não é? Nós tratamos estas matérias, como disse, em 2, 3 áreas. Ao nível do desenvolvimento económico, é por demais evidente tudo aquilo que tem sido feito, a quantidade de casas de alojamento local. Todos esses processos podem implicar, alguns implicam, um acompanhamento, por exemplo, junto às entidades gestoras de fundos comunitários. No setor do turismo têm sido feitos dezenas de investimentos no Conselho nos últimos anos. Portanto, nós temos um crescimento de cerca de 40% nas câmaras turísticas do Conselho nos últimos 4 anos. Eu, às vezes, enfim, quando vejo verdades absolutas ditas pela oposição do que é que fizemos durante 4 anos, era bom que reparassem, de facto, na evolução, por exemplo, deste setor. Mas isso aí é um mercado do trabalho empresarial particular a falar. Certo. As medidas do município, certo, por exemplo. Certo. Mas eu estava a dividir em 2 ou 3 temas. Um é o desenvolvimento económico que cria emprego. Se nós acompanharmos um projeto de 14 milhões de euros de investimento no Conselho e se ele neste momento tem 70 postos de trabalho jovens criados, obviamente que isso tem que ser uma variável que nós temos de ter muita atenção, que é do acompanhamento das empresas para criar emprego e valor acrescentado. E, portanto, esta é uma das áreas que eu estava a dizer. A outra área é a área da formação técnico-profissional. Nós temos uma população envelhecida, uma população que não tem as competências, por vezes, necessárias para determinadas áreas, ou seja, se nós temos uma estratégia de desenvolvimento assente em 2 setores fundamentais, no setor do turismo, em espaço rural, turismo turístico-cultural, e no setor da vitivinicultura, o enoturismo, tudo isso, temos que também ter capacidade para formar as pessoas nessas áreas. E, portanto, esse é o segundo vetor. E depois há um vetor social em que há uma desadequação que não tem solução e essas pessoas também têm que ser, enfim, objeto de políticas sociais. E aí temos o cartão social do município que abrange várias centenas de reguenguenses. Mas houve outras medidas já preconizadas em eleições anteriores, nomeadamente pelo Partido Socialista, e aliás aqui muito perto de nós, que era a criação de um nicho de empresas, onde se proporcionava a possibilidade de, com algum maior facilitismo, as pessoas terem instalações, meios de comunicação. Tudo isso não aconteceu. Não, aquilo que nós neste momento temos, portanto, nós muitas vezes temos que acompanhar os ciclos de apoio comunitário. O quadro comunitário mudou e neste momento temos verbas aprovadas e está, enfim, na nossa informação aos guenguenses. Não falamos de um projeto que temos intenção e ainda não sabemos muito bem como o concretizar. Falamos de um projeto que faz parte do Pacto para a Coesão e Desenvolvimento assinado com a CIMAC, em que temos uma infraestrutura de apoio às empresas que configura, portanto, um centro empresarial. E está a financiar. Que estava a falar. Certo. Mas onde é que ele está? Está negociado com a comunidade intermunicipal e faz parte dos 10 milhões de euros já lá vão de 4 projetos. Anos que se falou nisso. Certo, mas durante estes 4 anos, também convém dizê-lo, houve de facto um governo, de 2011 a 2015, que em termos de implementação do quadro comunitário de apoio da comunidade, não fez rigorosamente nada a não ser os regulamentos. E, portanto, todos os municípios em Portugal não tiveram acesso a fundos comunitários, senão muito recentemente. Por isso é que nós até atrasámos muitas das obras que neste momento poderiam já estar em início, porque não faz sentido, a classe política fica de alguma forma manchada se antes das eleições andarmos atrás, passa a expressão de empreiteiros, a fazer obras à pressa. E nós fomos todos obrigados a isso porque o atraso de implementação do quadro comunitário foi muito grave e atrasou muitas obras. Não há coisas que a autarquia pode fazer, criando pelos seus próprios recursos, estou-me aqui a lembrar, já lá falaremos mais para a frente da habitação, mas, por exemplo, há alguns anos atrás, o próprio município tinha equipas técnicas que faziam habitação social. Para isso tinha que ter os pedreiros, os serventes, os canalizadores. Mas aquilo que o município faz... Porquê é que isso desapareceu? Aquilo que o município faz está a fazer. Nós estávamos a falar de desenvolvimento económico e aquilo que apareceu no Conselho... Da empregabilidade. E aquilo que apareceu no município em termos de grandes investimentos e de pequenos investimentos, naturalmente, em termos de atividade económica, naturalmente que o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento teve interferência em muitas dessas situações. Aquilo que nós estamos a falar é uma infraestrutura física onde um estilo ninho de empresas, centro empresarial, onde as empresas possam ter alguma facilidade logística num início de atividade. E, portanto, são coisas diferentes. Aquilo que nós podemos fazer, naturalmente fazemos. Não estamos a fazer, por exemplo,
não podemos criar equipas por administração direta, porque as coisas já não funcionam assim neste momento para fazer habitação social, mas podemos, por exemplo, aceitar em doação vários lotes em várias aldeias do nosso concelho e recuperá-los. E é isso que está, neste caso também, no Pacto para a Coesão no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. Estão identificados os lotes, estão identificadas as casas. Agora, mais uma vez... Mas as pessoas gostavam de ver as coisas a mexer. Certo, e por isso é que o nosso programa... Gostavam de ver esses lotes, certo, e por isso serem trabalhados, a serem entregues às pessoas. E por isso é que o nosso programa aponta essa estratégia. Agora, claramente, se não houver fundos comunitários, não vale a pena a gente pensarmos que qualquer autarquia deste país pode avançar para financiar a 100% aquilo que pode financiar a 15%. Aliás, foi essa estratégia errada que endividou muitas autarquias, nomeadamente, por exemplo, no ciclo urbano da água. Os investimentos que foram feitos no passado no ciclo urbano da água, portanto no abastecimento de água e na devolução dessa água à natureza, portanto no saneamento básico, foram cerca de 13 milhões de euros no nosso concelho. As taxas de comparticipação comunitária desses 13 milhões de euros foram cerca de 30%. 70% foi incorporado num plano de negócio que têm que ser as pessoas a pagar. E isso é quase impossível de concretizar. É um negócio que as pessoas teriam que pagar o triplo da fatura da água que já pagam para ser rentável. E, portanto, muitas das autarquias, para salvaguardarem os seus municípios, estão a incorporar um déficit entre aquilo que pagam às Águas de Portugal e aquilo que cobram dos seus municípios, por questões sociais, porque o modelo de gestão que foi feito não assentou naquilo que devia ter assento, que era em fundos comunitários. E, portanto, há que haver aqui há sempre uma justificação para que as coisas não aconteçam. Não, as coisas estão a acontecer, repare, quer dizer, eu acho imensa piada a essa referência, respeito, mas acho imensa piada, porque uma candidatura que diz que vai desaproveitar 10 milhões de euros de financiamento comunitário que está negociado para o Concelho de Reguengos, aparentemente não sofre nenhuma crítica significativa por isso. E nós que estamos a dizer que vamos imediatamente a seguir às eleições iniciar uma série de projetos estruturantes, estamos a falar de transformar por completo aquilo que é a regeneração urbana da cidade de Reguengos e aquilo que é a mobilidade urbana da cidade de Reguengos, do Centro Histórico de São Marcos do Campo, do Centro Histórico de São Pedro do Corval, de uma série de arruamentos e de mobilidade, portanto passeios que vão ser requalificados. Isso vai acontecer e temos a tremenda certeza que vai acontecer porque já negociámos os fundos para eles. E é de facto esta impreparação que às vezes sinto nas outras candidaturas que não veem que isto é a única via neste momento para fazermos crescer o emprego, porque mais obras são mais emprego também, e termos, por exemplo, o centro da cidade de Reguengos completamente transformado, porque obviamente aquela praça tem que ser devolvida às pessoas, tem que haver mais esplanadas, tem que haver um central a ser o centro de acolhimento turístico da nossa cidade, tem que haver um central a ser, se calhar, o motor de desenvolvimento das outras esplanadas que estão ali ao lado e, a partir daí, obviamente, que os turistas que neste momento são em grande quantidade e que, porventura, têm uma tendência muito grande de passar por Reguengos e de não ficar por aqui, naturalmente, se tiverem um centro histórico, uma praça que tenha capacidades técnicas para ter pequenos espetáculos musicais com grande frequência, que tenha projeções de filmes, que tenha, enfim, meios técnicos para ter ali mais atratividade, obviamente que vai fazer com que essas pessoas também possam deixar aqui. O desemprego puxou a conversa para a habitação, e então que siga a habitação. Em 2009 foram prometidos 60 fogos de rendas sociais. Esse é um exemplo daquilo que o município fez e daquilo que o Poder Central não fez. Em 2009 foram prometidos, foi assinado um protocolo com o Estado para termos cerca de 3 milhões de euros de financiamento para esses fogos. Fizemos tudo o que tem a ver com o projeto de execução da obra, está aprovado, tem todas as especialidades, podemos lançar a empreitada amanhã. Simplesmente em 2011, quando chegou, enfim, o Governo de Direita, fomos perfeitamente cilindrados e fomos informados de que esse protocolo não poderia ter validade porque não havia dinheiro no IRU para o executar. Logo ficou a promessa por cumprir. Dependente desse incumprimento do Estado português. O Estado português, por vezes, também incumpre protocolos que assina. Quando uma autarquia séria assina um protocolo com o Estado e
tem acesso a fundos para poder fazer um projeto para os seus municípios, obviamente que o diz aos seus municípios. Quando o Estado, enfim, assume compromissos que depois não honra, nós também temos de ter a capacidade de dizer que o Estado não cumpriu essa promessa. Muito bem. De qualquer forma, temos o terreno, temos o projeto e não perdemos a esperança. Simplesmente seguimos para os tais projetos de pequena dimensão que temos de recuperação de ruínas, de lotes que estão abandonados e que são doados à Câmara, e que temos, enfim, já mais de uma dezena de lotes nessas condições que iremos avançar. Ainda sobre habitação, Reguengos tem alguns grandes monos. Eu peço desculpa do termo, mas estou a olhar para aquele bairro de Abijovem que está ali à esquerda quando se entra em Reguengos. Estou a olhar para aquele grande edifício, aqueles grandes edifícios que estão junto ao campo Virgílio Durão. Estou ainda a olhar para, na Rua dos Mendes, um bairro de habitação social inacabado, quase pronto e que já está basicamente roubado. Porquê é que isto acontece? Quem são os responsáveis por isso? Porquê é que a Câmara permite ou não? O que é que pode fazer para aproveitar, já que estamos a falar de habitação, esses espaços que fariam falta a tanta gente? Sem dúvida, é um drama enorme o que está a acontecer, pelo menos em dois dessas. Sim, casos. São problemas que se criaram certamente num caso há 20 anos, no outro um bocadinho menos, e o da Rua dos Mendes, que foi já sob a nossa gestão, está basicamente resolvido. O que é que se passa em cada um deles para as pessoas ficarem esclarecidas? Na Rua dos Mendes a obra começou há cerca de uma semana, portanto há uma primeira fase da obra, portanto há uma empresa em obra a requalificar. Estava e foi tudo destruído em termos de interiores. E portanto neste momento o IRU, que é a entidade responsável por essa urbanização, finalmente iniciou uma obra de requalificação de algumas moradias, aquelas que foram de alguma forma já houve entradas das pessoas e portanto está neste momento em obra a requalificação dessas moradias. E foi a atuação da Câmara que permitiu isso, porque pela primeira vez a Câmara de Reguengos resgatou uma garantia bancária de uma urbanização que temos em nosso poder e que assegurámos desde o início que aplicaríamos o dinheiro dessa garantia bancária no momento e também como forma de pressão naturalmente e de boa gestão de dinheiros públicos, porque essa garantia bancária passou a ser dinheiro público, que faríamos tudo o que são os arruamentos, as infraestruturas exteriores da urbanização, fazíamos com o dinheiro que se destina a isso mesmo. E, portanto, tendo nós a certeza que o IRU vai acabar as moradias, o dinheiro resultante do resgate da garantia bancária da urbanização, das obras de urbanização, obviamente vai ser aplicado na requalificação dessa zona. Estamos a falar de quantos fogos? Estamos a falar de 30 fogos numa primeira fase, porque penso que havia até blocos de apartamentos que já nem eu estou a considerar, porque aquilo que eu queria e que o município quer naturalmente é requalificar aquele buraco que está ali. E portanto, com toda a seriedade, quando pela primeira vez se resgata uma garantia bancária a um banco, que foi uma garantia bancária à primeira solicitação e portanto foi uma cartinha e o dinheiro na conta do município. Interessa saber agora é quando é que elas estão efetivamente ao dispor da população. Aquilo que posso dizer, porque não vendo enfim, promessas ilusórias quando até não depende do município, é que o IRU, de facto, está neste momento em obra a concluir as primeiras moradias. Mas o município assumiu a responsabilidade de alugar, de arrendar 14 moradias dessas, para também dar um impulso, enfim, em termos urbanísticos, a que se possa requalificar o mais rapidamente a totalidade das moradias e também em regime de renda apoiada podermos entregá-las às famílias. Portanto, mais do que assistirmos passivamente àquilo que o IRU faz ou não faz, pressionarmos pelo lado da garantia bancária para fazer tudo aquilo que são obras de infraestruturas exteriores e assumimos a responsabilidade de pagar ao IRU a renda dessas 14 moradias para entregar a famílias que delas necessitam. O mesmo aconteceu em São Pedro do Corval, porque evitámos também que pudesse estar na mesma e neste momento temos um bairro com também largas dezenas de moradias totalmente habitado, porque o município também teve esse efeito, enfim, de alavanca para que outras famílias também para lá fossem. Em relação à Abijovem, não é a Abijovem, é Casas de Alqueva, que é um sucedâneo da Abijovem, é um conjunto de credores que ficaram, enfim, por receber da Abijovem, que depois formaram uma outra empresa e que construiu essa fase com base na cedência dos terrenos da Abijovem a essa empresa. Aquilo que posso dizer é que o município de Reguengos tem várias vezes propostas feitas
ao banco que um dia ainda há de tomar conta dessa urbanização, porque neste momento está em tribunal, nem sequer o credor principal, que é um banco da nossa praça, tem a posse plena daquilo que lá está, e assistimos, enfim, a um infindável e triste processo de degradação daquelas habitações. Agora, de facto, a Câmara não tem nenhum poder sobre o Poder Judicial. E, portanto, enquanto os credores daquela urbanização não se entenderem e o Tribunal, em nome até do interesse público, não tomar nenhuma decisão, nem sequer o banco, que não podia connosco fazer um negócio do género que foi feito com a Quinta dos Mendes, com a Rua dos Mendes, está em condições de nos poder acolher essa proposta. Portanto, às vezes há aqui embrólios de tal forma grandes, criados por pessoas, e difíceis de perceber. Nome, e difíceis de perceber porque está-se a destruir um património. Como é que um espaço daquilo, nós não vivemos que é praticamente agora claro, um excelente, ótimo espaço para o vandalismo. Claro, só o que eu queria dizer, Urguenguense, é que nós não vivemos num regime em que o município possa tomar de assalto um valor, um bem imobiliário que está sob a alçada de um tribunal. Mas há um espaço provocatório, atentatório e fantástico para atividades menos próprias, que prejudica a imagem do município no exterior. Sem dúvida, e está à entrada da cidade. O município deve fazer alguma coisa no sentido, pelo menos, fazer com que alguém faça alguma coisa. Não é? Certo, aquilo que volto a repetir, e permita-me só isso, é que de facto foram várias propostas para um banco, para um diretor desse banco, poder acolher a nossa intenção de ficarmos com uma grande parte dessas moradias. Agora, nós só podemos ficar com elas se alguém Portanto, estaremos aqui durante os próximos 4 anos a voltar a falar neste assunto. Possivelmente, se isso está dessa forma... Repare, vamos, e não estou a dizer que não está a ser, mas vamos ser sérios. Isto, a partir do momento em que haja uma decisão do Tribunal, em que o banco tome posse daqueles imóveis, eu não tenho a ideia que o banco seja um tão mau gestor assim. Por vezes, enfim, o património imobiliário não é muito bem tratado pelos bancos. Fazem-se provisões e depois esquece que está lá um buraco urbanístico. Mas neste caso concreto, a partir do momento em que o banco tome conta desses edifícios, eu não quero acreditar que o banco não, enfim, aceite uma proposta do município para resolver, se calhar, metade dos fogos que estão ali e que nós possamos depois entregá-lo a famílias. Agora, não é sério dizer que estamos aqui, vamos estar mais 4 anos, também não é sério dizer que se resolve em 3 meses. Não é sério que não depende de nós, depende do Poder Judicial. Muito bem. E quanto àquele que está junto ao Campo Virgílio Durão? Esse é um caso ainda mais complicado pela persistência no tempo, envolve tribunais. Não temos qualquer hipótese de assumir esse bem imobiliário. São factos muito complicados que não vale a pena estar aqui a referir em relação a quem tem a posse, a quem não tem a posse. Sei que o nosso Departamento de Urbanismo tem feito várias tentativas. Não podemos tomar de assalto, mais uma vez o digo, esse património. Envolve, de facto, divergências e dívidas muito elevadas, e aquilo que podemos é continuar a fazer aquilo que estamos a fazer, nomeadamente tentar identificar alguém que possa negociar com o município. A nossa intenção, essa é firme, é fazermos com o que fizemos em São Pedro do Corval e na Rua dos Mendes, fazermos com todas as situações, e são só mais 2 que possam existir no concelho. Agora, mais uma vez, estamos aqui perante também comportamentos desviantes de promotores imobiliários que depois não cumprem aquilo que dizem. De facto, o poder político local tem obrigações e está a cumpri-las, mas de facto não nos podemos esquecer que os causadores de todos estes problemas são pessoas em concreto e não são institucionais, são pessoas. Muito bem, vamos deixar a habitação para falarmos na zona industrial. Tivemos já a oportunidade de verificar que é um homem satisfeito porque todos os lotes da zona industrial estão vendidos. Não tem a satisfação. O que se verifica é que alguns desses lotes já estão vendidos há 20 anos. Certo. E há um regulamento que obriga os seus proprietários a lá construírem 2 anos após a sua aquisição. E o que se verifica é que eles lá estão cheios de pedras e pastos, agora não, portanto, estão limpos. Sim, porque nós obrigamos, porque nós notificamos todos os proprietários. Porquê é que o município não faz cumprir o normativo que criou? Eu tenho-me dito, enfim, algumas referências em que este assunto é muito maltratado em termos daquilo que é a realidade, ou seja, vamos lá ver, estes assuntos não se gerem por regulamentos, gerem-se por cláusulas que são inseridas nas escrituras de compra e venda.
E, portanto, são cláusulas de inaliabilidade, são cláusulas que implicam... Mas há uma cláusula que diz claramente que comprou, tem 2 anos para construir, não, ou não? Há várias cláusulas. Há cláusulas que dizem quando é que tem que iniciar a construção e quando é que tem que iniciar a atividade. E, portanto, eu queria distinguir aquilo que se passa na zona industrial em 2 capítulos. Um capítulo é aquelas escrituras que eu assinei enquanto Presidente da Câmara Municipal de Arguengos. E essas escrituras, aquilo que eu posso garantir é que quando passarem os prazos, nós exerceremos o direito de reversibilidade. Tudo aquilo que se passou anteriormente não estão inscritos nas escrituras essas cláusulas. E, portanto, quando o problema tem 20 anos, eu duvido que tenha legitimidade para, enfim, devolver ao município esse bem. Esse bem tem um dono, diria, um dono que está a especular há 2 décadas, que também tem nome, que também, enfim, são pessoas que nós conhecemos e que, naturalmente, tentamos todos os dias apelar a que possam dar um destino com um maior valor acrescentado do que o cultivo de pasto, de facto, que muitos deles estão. Aqueles lotes que foram vendidos nos últimos 8 anos, aí deixo aqui a garantia pública de que, passados os períodos que lá estão estabelecidos e não havendo motivos de força maior, porque se houver um financiamento que é mais prolongado, estas atividades também, mais uma vez, funcionam com apoios comunitários. Nós temos casos que estamos a controlar e que estamos a monitorizar e que estamos a ter alguma condescendência porque sentimos que há a intenção dos proprietários avançarem com essa construção. Temos outros que, de facto, passado o prazo, nós vamos ter que atuar, obviamente. Há terrenos que têm 20 anos de aquisição e certo, está tudo na mesma. Eu reforço, António Luís Medinas, eu vou distinguir entre aquilo que foram escrituras, não regulamentos. Enquanto responsável neste momento, certo, alguma coisa deve ser feita mesmo por aqueles terrenos vendidos numa altura de não assinatura própria. Magistratura de influências, certamente. Aquilo que eu estou a dizer é que nas escrituras públicas que têm instrumentos que a Câmara pode atuar, irá atuar. Naqueles que foram feitos de forma diferente, que foram vendidos 3 ou 4 lotes ou 5 ao mesmo proprietário, pois aí desde logo a intenção inicial não seria certamente fazer 3 ou 4 ou 5 negócios em lotes diferentes. Portanto, são realidades e são conjunturas... Já estava nessa altura pré-programado que seria negócio. Aliás, há terrenos na zona industrial que custaram 5.000 euros e já foram vendidos por 20.000 euros. Pois, e o município sabe disso. E isso, sim, sabe disso, mas não tem instrumentos que agora temos. As escrituras de compra e venda têm que ter cláusulas de inaliabilidade, ou seja, cláusulas em que o proprietário, durante um número de anos, não pode revender, e têm que ter cláusulas em que o negócio tem que arrancar num determinado número de anos, os tais 2 anos, mas antes desses 2 anos há outro prazo, que é o de início de construção, para irmos monitorizando isso. Eu volto a repetir, todas as escrituras neste momento que foram realizadas têm esses instrumentos. As outras, de facto, a conjuntura há 2 décadas, estarmos aqui a discutir o que ia na cabeça das pessoas há 2 décadas não é fácil. A questão é que temos uma zona industrial que já há muitos anos que é a delícia das delícias, porque nem todos os municípios têm uma zona industrial, Reguengos tem, mas o que se verifica depois na prática é que essa zona industrial está rarefeita. E depois isto perde-se no tempo e as pessoas não conseguem perceber a burocracia dessa regulamentação que deveria ter sido feita e não foi cumprida, ou foi porque temos lá amigos e empresários amigos que não vamos causticar porque outras razões. E a questão que se coloca aqui é propriamente essa. Temos uma zona industrial onde, enfim, existe o que existe e existe muito pouco. Aqui, avançando um bocadinho mais, portanto, há aqui um procedimento que vamos tomar a seguir às eleições e que, concretamente, um dos membros do futuro executivo, assim esperamos, tem alguma experiência acumulada nisso e, portanto, dialogamos nisso há uns dias, que é, em relação àqueles lotes que, de facto, têm escrituras adequadas à dinamização da zona industrial, esses aí, pronto, é tomarmos nota deles e fazermos notificações nos casos em que o prazo esteja expirado ou já esteja expirado. Os outros é, de facto, fazer uma reunião alargada com os seus legítimos proprietários vai ser feito no sentido de os demover, e que não têm nenhuma responsabilidade para fazer, enfim, obra nesses lotes. Infelizmente não a têm. Mas pronto, eu não posso responder por aquilo que foi feito há 2 décadas. Mas sabe perfeitamente que a cara, neste momento, da responsabilidade de estar assim é do Presidente da Câmara. Por isso é que essa reunião com esses proprietários irá ser feita. Agora também eu espero que as pessoas percebam que estamos num Estado de Direito e que o Presidente da Câmara não está acima da lei. Fazer cumprir a lei é outra coisa, ser déspota é outra e, enfim, manifestamente muito bem. Não sei. Vamos então falar um pouco de infraestruturas. O tempo realmente passa rápido.
Estou-me aqui a lembrar, estamos aqui a ver a Cartucha. Foi adquirida há bastante tempo, que tinha e foi largamente publicitado um projeto, uma iniciativa que iria valorizar fortemente Reguengos, que era o quartel da GNR, e nós continuamos a ver, quase à porta de entrada da cidade, um espaço completamente degradado sem o tal projeto aparecer. Venderam-se ideias, sonhos, oportunidades e nada acontece. Mais do que isso, está uma empreitada adjudicada a uma empresa. Onde é que está o quartel da GNR para ser feito na Cartucha? Vamos lá ver. Nós temos aqui um processo que foi gerido também com o Poder Central. Foi pela GNR dito e aprovado que esse projeto era prioritário. E nós mandámos executar o projeto. Foi-nos pago esse projeto a 100% pelo Estado e iniciámos um processo de contratação pública que foi previsto do Tribunal de Contas. Esse processo de contratação pública existe, foi adjudicado pela Câmara, existe um contrato para iniciar a obra. Entretanto, e com toda a clareza, e já o disse o oficial de ligação com o Ministério da Administração Interna por parte da GNR, entretanto, a GNR mudou de ideias, deixou de ter este como um quartel prioritário. E esqueceu-se que a autarquia, na sequência de legítimas promessas do Estado, tinha comprometido a coparticipar nesse projeto com 95% das verbas. Mais uma vez temos aqui um incumprimento de um protocolo com a autarquia, um incumprimento do Estado Central. Neste momento está em discussão as cláusulas... Mas porquê é que se vendeu a ideia tão rápido? Porquê é que não se deixou concretizar? Não, mas é que a ideia não se vendeu rápido. É que nós estamos a esquecer do tempo que decorreu. Isto iniciou-se há 5 anos atrás. E volto a dizer, não estávamos no plano das intenções, estávamos no plano das concretizações de projetos, ou seja, há uma empresa que pode iniciar a obra amanhã, está adjudicado, só não a pode iniciar porque o visto do Tribunal de Contas não foi dado porque os documentos do Ministério da Administração Interna não foram lá parar. Portanto, há aqui um incumprimento do Estado Central perante um compromisso e um protocolo que assinou connosco. E mais... Mas com o bom relacionamento que o atual Presidente do município tem com o Governo Central... Ora, aí está. Como é que isso não se desbloqueia rapidamente? Não renego e, de facto, as evoluções recentes... mais uma vez as evoluções recentes, não, mas vamos lá ser, e sei que o está a ser, sério neste assunto. As evoluções recentes deste processo que ainda não são públicas e, portanto... correrei aqui o risco de dar esta notícia em primeira mão nesta entrevista, é que de facto vai haver uma requalificação estrutural no quartel da GNR da cidade de Reguengos, onde está, e aí foi a intenção clara da autarquia não ter aqueles homens sob, enfim, edifícios que têm telhas de amianto ainda, e não tem um único lugar para qualquer um de nós ir estacionar o carro quando se dirige à GNR. E, portanto, vai haver alterações profundas nesse quartel, porque a GNR entendeu que não quer um novo. E ao não querer um novo, o Estado não está a cumprir com o protocolo que assinou connosco. Portanto, com toda a transparência, nós defendemos os interesses de Reguengos. Muitas vezes, quem está em Lisboa não percebe que as necessidades das localidades devem ser geridas pelas autarquias locais. Este caso deste protocolo é paradigmático, é mais um incumprimento com a Câmara Municipal de Reguengos, que transmitiu aos reguenguenses depois de ter a empreitada adjudicada. Neste momento, aquilo que podemos dar como boa notícia é que, de facto, a GNR vai ter instalações bastante requalificadas, mas no mesmo espaço. Portanto, nomeadamente por tirada das cavalariças. Se a estivesse aqui, diria que mais um projeto falhado. Não é falhado, porque se não fosse a participação da autarquia, se calhar a GNR iria estar durante muitos anos a pedir à Câmara, como até aqui, obras a toda a hora, a entupir todas as infraestruturas públicas municipais com cavalariças, enfim, ao lado de canis, ao lado de um centro de apoio à terceira idade, que é, quanto a nós, perfeitamente desadequado. Agora, eu também não entendo, e digo publicamente, como é que a GNR, as suas estruturas nacionais, de um momento para o outro, aliás, o Presidente do município tem um ótimo relacionamento. Sim, e tem que o ter em nome dos reguenguenses. E como é que não consegue convencer a GNR, o comando da GNR, a poder querer nas novas instalações? Os comandos distritais da GNR, obviamente, que querem um quartel novo em Reguengos. Não vou aqui entrar em detalhes, porque as cúpulas e, nomeadamente, a direção das infraestruturas da GNR, ou será mais uma questão de financiamento? Para que irmos gastar mais uns milhões de euros
se o que lá está ainda vai dando. Pois vai dando, mas vai dar com obras bastante onerosas também e essencialmente com um compromisso não cumprido que vai dar cláusulas indenizatórias, porque obviamente nós, quando adjudicamos a obra, adjudicamos com base em toda a legalidade do processo, nomeadamente a assinatura do assim protocolo pelo Estado. O que é que vai acontecer na cartucha? Cartucha, ou face a isto não há ainda ideia? Repare, nós tivemos ao longo deste período, enfim, uma gestão patrimonial muito cuidada. Nós tínhamos também, se bem se recordamos todos, uma infraestrutura municipal no Barrocal. A cartucha, quando eu cheguei à Câmara, tinha o armazém no primeiro andar e para se ir buscar um parafuso tinha que subir umas escadas que têm uns quantos metros de altura. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? A cartucha não tem qualquer adequação ao fim que tinha. A finalidade que ela teve inicialmente nestes 8 anos, que era tentarmos fazer ali um núcleo museográfico. Já lá esteve? O Museu do Vinho? Sim, teve uma aula, portanto, teve uma exposição do vinho durante uns meses, enfim, quando há 8 anos atrás já lá não havia nada. A questão é que aquele edifício é um edifício muito complexo, é um edifício que naturalmente vai necessitar 2 ou 3 milhões de euros para a sua requalificação e essencialmente um edifício cuja história foi toda destruída. Porque tudo o que é adornas, tudo o que é alambiques, tudo o que são infraestruturas do edifício ligadas à produção vitivinícola não existem já hoje e não existem há muitos anos. Portanto, vamos com certeza pensar na melhor solução. A cartucha também não tem que viver com tanto terreno à volta, portanto há ali claramente, e essa é também uma das intenções imediatas que temos, que é urbanisticamente desenhar os espaços. Toda a cartucha é uma questão, mas a envolvente da cartucha também não deixa de ser outra questão, quer dizer, vamos fazer habitação naquela zona, vamos fazer Falámos aqui há 4 anos de que como é que se poderia compreender que o município estivesse na altura a ir pagar uma renda, agora já neste momento a pagar uma renda, em instalações para fabris, oficinas, sim, para guardar naturalmente, enfim, todas as suas necessidades técnicas, quando ali teria casões, espaços com algum ligeiro aproveitamento, espaço inclusivamente de quintal para estacionamento de máquinas e viaturas. Como é que se concebe que a autarquia esteja a pagar o armazém do proprietário quando ali tem um espaço próprio? Só quem não tem consciência do que é gerir um parque logístico do município. Como disse, nós temos neste momento um lote na zona industrial que nos permite ter tudo devidamente segmentado, os inertes, enfim, o centro de recolha animal também que se irá fazer em breve. Perfeitamente é concebível na cartucha. Perfeitamente concebível na cartucha. Não, vamos lá ver. Não, a cartucha, toda a zona envolvente a cartucha tenderá a ter que ser uma zona mais nobre. Nós estamos a falar de uma zona de expansão da cidade de Reguengos que tem ao lado um parque desportivo, que tem as piscinas municipais, tem o polidesportivo, tem bairros residenciais. Não podemos transformar uma mini zona industrial. Temos de ter a noção estratégica do que queremos para a cidade e meter um edifício industrial com inertes, com resíduos em estações de transferência temporárias. No meio de tudo isto é não estarmos a dar o devido valor àquela zona da cidade. Também se fala há muitos anos em Lisboa é CREL. Nós aqui podíamos chamar de CRER, Circular Regional Externa de Reguengos, que há alguns anos que está projetada. Mas não aparece, fica só no papel. Não. Vamos lá ver. Partiria do bairro da Figueirinha aí já estamos e circularia toda a cidade. Eu sinceramente, aqui tenho que fazer uma clara manifestação de interesse. Eu acho que há assuntos mais importantes para Reguengos, mas responderei com todo o gosto a este. Eu só estou a puxar este assunto porque há muito tempo a falar nas vossas campanhas. Não. Deixou de ser falado a partir do momento em que toda a estratégia de desenvolvimento turístico, que essa sim nos foi vendida aqui há uma década e meia atrás, de grandes projetos, também foi abandonada. Vamos lá ver. Os grandes projetos que foram vendidos na década de, penso eu, ainda de 90 do século passado, depois foram sendo desenvolvidos ao longo dos 10 anos seguintes e começaram a ter mais forma em 2005, por aí, implicavam qualquer coisa como 20 mil camas turísticas para o Concelho de Reguengos, era o que se falava na altura. À luz dessa informação, ainda nos projetos à luz dessa informação, nós tínhamos que ter mais uma vez uma perspectiva estratégica antecipada, ou seja,
imaginamos que essa evolução era possível, ou que tinha sido possível concretizar, e recordo que foram investidos cerca de 10 milhões de euros num desses projetos. Nós tínhamos que antecipar, de facto, essa infraestrutura. Eu não considero neste momento absolutamente nada prioritário, não está no nosso programa, uma circular exterior a Reguengos. Não faz sentido, são vários milhões de euros. Eu considero muito mais prioritário termos um traçado de IP desde o ramal de São Manso até Reguengos, em 2 fases. Quando mas acabou como é que o ponto não faz sentido agora, com a evolução turística que Monsaraz, nomeadamente, está a ter, fruto das iniciativas que vão acontecendo, e já naquela altura nós temos de ter sentido. consequentes nas ideias que temos, e se dizemos que o centro da cidade de Reguengos está morto, então queremos que todo esse tráfego passe à volta da cidade. Veja-se o que aconteceu em Mourão, noutras cidades e noutras vilas que têm a circulares à volta. Se o tráfego fosse na casa dos milhares de camas turísticas, muito bem, neste momento temos capacidade para receber as pessoas que vêm de Évora, que porventura até nem queiram passar no centro de Reguengos, passam pela semicircular. Aquilo que nós queremos é que elas venham ao centro da cidade, possam ser acolhidas num centro de acolhimento turístico que é o antigo Café Central, e que possa haver uma dinamização do centro da cidade de Reguengos. Estarmos a metê-las a circular à volta de Reguengos é estarmos a desprezar a nossa cidade. Já verificámos que não vale a pena, que não é por aí o caminho. Não. Mas talvez seja pelo centro de transportes, que é sempre notícia de 4 em 4 anos. Não é notícia de 4 em 4, ou melhor, vai deixar de ser mais um. Não, todos aqueles problemas que nós, até com grande persistência temporal, mas que nós conseguimos resolver, é bom que falemos neles. O Centro Coordenador de Transportes está adjudicado, e está adjudicado agora porquê? Enfim, se quisermos associar isso às eleições, temos legitimidade para o fazer, mas não é. Nós conseguimos, porque este tipo de infraestruturas não tem financiamento comunitário, e então fomos a outra gaveta, uma gaveta que também conseguimos abrir um bocadinho de verbas para isso. Era uma gaveta Era funda. uma gaveta muito funda, era uma gaveta da Fundação EDP, que nos vai financiar este projeto e que já está adjudicado. Como assim? Quanto é que vai custar? O que é que vai ser? O projeto em si custará cerca de 80 mil euros, não tenho agora os números reais. Mas qual é a ideia? O que é que vamos ter? Vamos ter toda a qualificação da zona onde as pessoas estão. Portanto, todo o edifício passará a ter condições de climatização, condições de conforto, mobiliário, a zona de atendimento, enfim, passará a ser uma sala de espera digna para todos os reguenguenses. E estamos a falar para inaugurar quando? Quando a obra for concluída, mas são obras de mais meses. 4 anos. Não. Vamos lá ver. É por isso que tem esta impressão dos políticos. É que nós estamos a falar de uma obra Esta já tem várias eleições, não é? Certo, mas esta é uma obra, é prova de que somos sérios, é de que esta vai ter um construtor que é um reguenguense, que já sabe que a vai fazer, que tem um contrato, que tem um prazo para cumprir e que será posta ao serviço dos reguenguenses. E que vai iniciar-se quando? Eu só queria deixar aqui dito uma coisa. Nós, ao longo, eu compreendo que a condução da entrevista seja para aquilo que necessita de esclarecimento, mas só quero deixar aqui dito que no último quadro comunitário de apoio, o Concelho de Reguengos foi de longe o que teve captação per capita maior de fundos. Fizemos cerca de 60 operações de financiamento. Mas isso e está captámos, em causa. certo, mas é só para também balizar aqui um bocadinho e recordar os reguenguenses que estes casos que porventura persistiram mais no tempo são alguns de outras dezenas que foram de facto executados. Mas neste caso concreto, e já persiste no tempo, enfim, nos meus... As pessoas têm razão quando dizem que, pronto, certo, a troco do caminho de ferro, deixaram ali aquela... Pronto, tinha eu para aí 15 anos, de facto, quando essa troca se foi feita, mas pronto, e agora sou Presidente da Câmara e, portanto, tenho que responder também por isso. Mas aquilo que eu queria deixar dito era que esta obra já até se podia ter iniciado. Enfim, vamos fazê-la com tranquilidade a seguir às eleições. Isso vai mexer na rede de transportes também? Vamos ter transportes municipais? Vamos lá ver. Com aproveitamento ambiental? Ou isso são sonhos nós para outras alturas? Não, se tivermos hipótese, e temos com certeza a tratar assunto por assunto, o município de Reguengos de Monsaraz recentemente candidatou-se ao Fundo Ambiental e vamos investir, não sei dizer concretamente, penso que são 4 viaturas elétricas para áreas operacionais do município. Portanto, tudo aquilo que haja hipótese... Estamos a falar de autocarros? Não, estamos a falar de áreas operacionais. Portanto, o transporte de passageiros não é
uma matéria que o IMTT permite às câmaras, na maioria das câmaras, não estamos a falar de Temos câmaras... muitas com transportes próprios. Não estamos a falar de câmaras de média e grande dimensão, nós estamos a falar de capitais de distrito, nem de capital de Lisboa, do Porto, enfim, não estamos a falar dessas câmaras porque aí há sistemas municipais de transporte público. Estamos a falar neste tipo de municípios, digam-me por favor qual é o sistema de transportes públicos que temos a funcionar. E deixe-me já agora dizer também outra coisa, quer dizer, nós temos uma rodoviária do Alentejo que tem a rentabilidade que tem, enfim, uma empresa que vive não de forma muito abastada, mas aquilo que por vezes pode tentar propor às câmaras é que entrem em concorrência com ela. Bom, no dia em que a rodoviária do Alentejo ainda desinvestir mais em transporte público em regiões deprimidas do interior, aí se calhar sentimos a diferença que se calhar devemos ter um esforço, e neste momento também já temos, para prolongar algumas carreiras que já são feitas e haver mais locais onde elas param. Nós, por exemplo, no município, para um transporte escolar parar em determinados sítios, temos que pagar mais qualquer coisa à rodoviária do Alentejo para permitir essa comodidade às pessoas. Portanto, há aqui uma parceria com a rodoviária do Alentejo que permite ter não o sistema ideal, mas um sistema que, enfim, vai salvaguardando o interesse das pessoas, para além depois de todo o papel social que as juntas de freguesia têm no transporte de pessoas que o necessitam. Muito bem, vamos mudar de tema, um tema também bastante falado. Mas só mesmo esta nota final. O Centro Coordenador de Transportes de Reguengos não faz parte do nosso programa porque a obra está-se a iniciar. Garantidamente, daqui por 4 anos? Não, já não falaremos nele. Daqui por 6 meses, certamente. Muito bem. Um tema de veras importante e que, ao que parece, aflige bastante a oposição são as finanças. Tivemos ocasião de ouvir o atual presidente do município tranquilizar as pessoas, e nomeadamente a oposição, quando lhe diz que o valor patrimonial do município supera fortemente a dívida da Câmara. Portanto, tal como nós na nossa casa, devemos a casa ao banco, mas no dia que vendermos a casa, vamos pagar a dívida ao banco e ainda nos sobra algum. A ideia transmitida é a chamada situação líquida positiva. Tranquilizem-se, porque isto numa linguagem corrente, para que depois todos lá em casa possamos perceber. Claro. Tranquilizem-se que qualquer seja o montante que nós possamos dever à banca, não é tão grande quanto a valorização que já possuímos. A primeira questão que eu colocava era, de facto, este valor patrimonial do Conselho, que parece estar avaliado em 68,5 milhões de euros, como é que se chega a este montante? Como é que as pessoas percebem que o património da autarquia vale hoje muito mais do que até agora, pelas obras que vai realizando, naturalmente? Como é que se chega a este montante na prática? Porque o teórico é isto. Né? Na prática, como é que se chegou lá? Não, o montante é um montante fortemente auditado, é um montante que resulta de uma contabilidade que tem uma auditoria quer interna, quer do Tribunal de Contas, quer externa, sempre que a Inspeção-Geral de Finanças assim o entende. Portanto, o património, o ativo do município, de facto tem a ver com a sua história, portanto, com aquilo que herdámos e que em 2013 era cerca de 17 milhões de euros. Chegámos a 2016 com os tais 68 milhões e meio líquidos de amortizações, portanto é o património líquido do município, e chega-se lá pela construção, por aquilo que foi o nosso trabalho. Se o mercado municipal estava degradado, totalmente amortizado e valia pouco mais que zero em termos patrimoniais, e se fez uma obra de 800 mil euros, passámos a ter 800 mil euros no património do município. Se o mesmo aconteceu com a biblioteca, com o jardim público, com as estradas municipais, com tudo isso, o património cresceu. Naturalmente, eu penso que essa parte está percebida, pese embora contabilisticamente também todos nós saibamos que há muita forma de algum malabarismo quando se valoriza às vezes como se quer, ou que nos dá jeito certos edifícios, ou certos projetos, ou certas zonas. As reavaliações em termos de contabilidade... Depois, naturalmente, vão ser testados. Não, é que as reavaliações em termos de contabilidade municipal não são passíveis de executar. Não há reavaliações. O valor pelo qual um imóvel é registado na contabilidade da Câmara, eu não o posso reavaliar, pura e simplesmente. E, portanto, o que estamos a falar é valores de entrada do património do município.
E é esse património que está expresso nas câmaras, nas câmaras e devidamente auditado. Mas a questão até nem sequer é muito essa, porque nós basicamente temos 68 milhões e meio de património e temos, enfim, 18 milhões e meio de passivo de endividamento. A questão, portanto, quando a dívida chegar aos 68 milhões ainda está tudo garantido. Não, é que não pode chegar, quer dizer, não. Mas se chegar, ainda temos património para pagar. Não, porque a liquidificação do património não é imediata, portanto nós não podemos ir vender uma estrada para pagarmos uma dívida. Então a oposição tem razão, está preocupada com os 20 milhões que estão em dívida, é preciso pagá-los. A colocação da questão é que não tem nada a ver uma coisa com outra. Vamos lá ver. Nós quando estamos a falar do endividamento... Mas é a justificação do Presidente para a dívida que tem neste momento. Não, a dívida que existe no município tem que ser comparada com aquilo que é a lei neste momento e que, por exemplo, nos permite ter um determinado nível de endividamento. Um determinado nível de endividamento. E aquilo que o Presidente da Câmara Municipal, Tarquínio de Monsaraz, pode dizer aos guinguenses é que nos últimos 18 meses esse excedente de endividamento passou dos 6 milhões para os 3 milhões. Aquilo que o Presidente da Câmara de Tarquínio de Monsaraz pode dizer é que perante a necessidade de fazermos um saneamento, porque o único problema que neste momento temos ao nível das finanças do município é uma desadequação do prazo de pagamento, nomeadamente da dívida maior que temos, porque nós não temos dívidas relevantes e se eu estou aqui a dizer publicamente, se houver alguém que amanhã me desminta, se calhar é um risco que eu não queria correr. Não temos dívidas relevantes na economia local, na economia regional, temos uma dívida grande e que tem a ver com um passado, de facto, que eu já aqui referi às águas de Portugal e que tem a ver com o facto de nós não querermos repercutir nos nossos municípios aquilo que nos foi cobrado por um contrato assinado há mais de uma década. E, portanto, essa dívida está lá, certo, mas era aí que eu queria explicar. Portanto, esse endividamento tem um prazo, está negociada por um prazo curto, de 5 anos, que tem um encargo muito grande para o município. Ao fazermos o saneamento dessa dívida, ou seja, ao escalonarmos no tempo essa dívida de acordo com as capacidades de pagamento do município, estamos a fazer um plano de saneamento que está devidamente aprovado. Posso lhe dizer que há 2 anos, há 1 ano e meio, fizemos a primeira abordagem do plano de saneamento, que era para 9,9 milhões de euros e ficávamos com todas as dívidas saldadas e escalonadas no tempo, de acordo com as nossas receitas. E há meia dúzia de dias, no dia 15 de setembro, tivemos que baixar, por instruções do Tribunal de Contas, esse saneamento para 7,8 milhões de euros. Ou seja, no espaço de 1 ano e meio, conseguimos que as necessidades de saneamento do município baixassem cerca de 2 milhões de euros. Portanto, com esta tendência é que eu quero tranquilizar os guinguenses. Porque haveria outras... O que querem saber é quando é que esta Câmara, a exemplo de outras, não deve dar nada a ninguém. Os reguenguenses querem saber se a estratégia é pura e simplesmente parar o município e começar a pagar as dívidas de outras gerações, ou se é continuarmos a cumprir as políticas sociais. Enfim, foram dos reguenguenses, foram do Partido Socialista e foram de todas as oposições que estiveram nas Assembleias Municipais. Que me conste, ninguém se opôs a nenhuma grande obra de reguengos. Portanto, vamos assumir todas as responsabilidades que tivemos. Aquilo que eu queria dizer aos reguenguenses é: não me faz sentido que esta geração, de forma atabalhoada e apressada, ponha em causa políticas sociais de proximidade, ponha em causa a requalificação do parque escolar, para ir pagar de uma forma desenfreada a dívida. Isso se calhar foi o que aconteceu com políticas neoliberais de direita. Concretamente é de quanto? Se tivesse que pagar a dívida amanhã toda, qual era o valor do cheque? Aí depois confunde-se outra vez a questão do passivo com a dívida. A dívida que precisa de ser saneada são 7,8 milhões de euros, que é aquilo que está na operação de saneamento. Com essa operação de saneamento ficamos a dever, temos pagamentos em atraso, 0 a partir desse momento. E, portanto, a única coisa que precisamos, e o processo curiosamente foi atrasado, porque nos portámos bem demais nos últimos 18 meses, mais ou menos. E então o Tribunal de Contas pediu para reduzir o valor do empréstimo que tínhamos solicitado para saldar por completo os pagamentos em atraso. Então onde é que a oposição está enganada quando diz que o valor da dívida atinge já quase os 20 milhões de euros? Vamos lá ver, a oposição está enganada porque durante 3 anos e meio nos órgãos apercebem-se do que se está a fazer e do excelente trabalho que se está a fazer de gestão desse passivo e não votam contra. 6 meses das eleições, tem que se criar motivo político para se ser oposição e, enfim, confunde-se um pouco os assuntos.
nós na última Assembleia Municipal de 15 de setembro tivemos a oportunidade de levar à Assembleia mais uma prorrogação do prazo de uma dívida que foi constituída de 2001 a 2004 à ADSE. O que é que nós fizemos? Sem qualquer encargo para o município, porque isso é outro mito que às vezes existe, fomos renegociando dívidas sem serviço da dívida. Portanto, tudo o que tem a ver, por exemplo, com a ADSE, aquilo que conseguimos fazer foi escalonar no tempo uma dívida que foi constituída até 2004 e que era de largas centenas de milhares de euros. E criámos, por exemplo, na anterior negociação, uma prestação balão de 150 mil euros. Nesta Assembleia, levámos uma negociação que fizemos neste momento com a ADSE, em que esses 114 mil, que é já o que está, o último valor que está em dívida, foi negociado por mais uma série de anos, concretamente não sei dizer agora quantos, mas 4 ou 5 anos, mas que permitem pagar essa dívida de há mais de uma década, sem nenhum encargo, mas de forma possível para os reguenguenses, sem pôr em causa as políticas sociais de proximidade. Muito bem, estamos a chegar à reta final do nosso programa. Eu, apesar de ter aqui mais pontos, que já vi que não vamos chegar ao fim com eles, eu gostaria de deixar, de facto, de tocar alguns assuntos que sejam relevantes para a vossa candidatura e daí pedia a atenção de nos dirigirmos para aquele que achem consistente devemos aqui falar. O que é que... Vamos lá ver, a nossa candidatura tem um programa sério feito por uma equipa jovem. Aquilo que tenho costumado dizer nas sessões de esclarecimento que tem feito, enfim, ainda numa fase inicial, mas já em 2 localidades do nosso concelho, é que de facto este programa foi construído ao longo de vários meses e já com uma perspectiva de quem o vai executar. E acho que isso é muito importante. Portanto, é um programa sério, é um programa que tem eixos consistentes de atuação, prioridades políticas. Mas os programas das outras candidaturas não são sérios, serão certamente. Não são sérios. Já possivelmente não estarão tão orçamentados porque também não têm a possibilidade de ter os dados. Eu percebo isso, mas quando, enfim, eu não queria de facto ir por aí, porque de facto há vários exemplos nas candidaturas de uma total descontextualização em relação à gestão autárquica. Eu falei nessa questão de não aproveitamento de fundos comunitários, que para mim é de facto gravíssimo em termos de gesto político que se está a dar. Enfim, acho que eu já utilizei a expressão, é um dos segredos das autárquicas, um dos tesourinhos das autárquicas mais bem guardados. Portanto, é um concelho ter 10 milhões de euros em projetos estruturantes para a cidade e para o concelho e não os aproveitar. Mas depois há outros, quer dizer, quando nós falamos, há programas autárquicos que falam em donativos mensais para as associações. Isso é uma ilegalidade. Todo o movimento de dinheiros públicos tem que fazer com base em regulamentos municipais. Portanto, mas enfim, mas eu não queria ir por aí porque de facto reconheço que essas candidaturas têm que ter um tempo de preparação maior do que aquele que tiveram, porque senão é complicado e têm que ter uma ligação com quem os representa ao longo de 4 anos maior, porque certamente quem está ao longo de 4 anos e o Presidente da Câmara Municipal de Reguengos presta todas as Assembleias Municipais relatórios que são cerca de 200 páginas, em que todos os serviços são obrigados a dizer o que andam a fazer. Isso é um manancial de informação superior àquele que estava a referir há pouco do Facebook. Quer dizer, são milhares de páginas que são produzidas pelos serviços e que eu já tive a oportunidade, até a pedido do PSD, de mandar um conjunto dessas informações e que estão no meu gabinete sempre disponíveis e sempre passíveis de ser copiadas numa pen, que depois chega-se às eleições e parece que tudo isso deixou de existir. Quer dizer, há um trabalho imenso dos serviços municipais que tem que ter uma avaliação para quem se quer candidatar ao município. Não... Mas eles também dizem que não é fácil de recolher essa informação. Mas isso é que não é fácil de compreender, porque, quer dizer, se eu estou a dizer que a Assembleia Municipal tem todos os meses, peço desculpa, todas as sessões, e é pública. E tem relatórios de mais de 200 páginas. Eu recordo-me, o meu antecessor tinha outro estilo de gestão. E recordo-me que o relatório do meu antecessor, que eu estimo muito, não, eram 17, 18 páginas. Eu resolvi fazer algo diferente, que foi pôr todos os serviços a fazer um relatório eles próprios do período que mediou entre as duas Assembleias. O que é que a oposição pode querer mais do que isto? Eu já ouvi aberrações do género, vamos fazer relatórios trimestrais com as contas. Eu tenho que prestar um relatório circunstanciado todos os meses à de gala.
Então vamos incumprir a lei e passar a trimestrá-la? Nós temos toda essa informação é pública e pode ser pedida, por exemplo, às pessoas que representaram durante 4 anos essas forças políticas. Portanto, vamos ser sérios. Só não estão informados porque não querem. Só não estão informados porque não querem rigorosamente, quer dizer, são milhares de páginas que são produzidas para a Assembleia Municipal com relatórios que vão desde as finanças às taxas e licenças, que passam pelas águas, que vão ao ambiente urbano, à informática. Tudo isso está lá e são, portanto, de facto, é passível de relatórios que nós apresentamos. Estávamos a tentar perceber que outros projetos interessantes poderão fazer a acutilância e o interesse muito dos bem, votantes. Portanto, eu fui muito bem interrompido na fase em que estava a dizer que o nosso programa é sério, porque além de ter esses vetores estratégicos, enfim, que todos os programas de uma forma ou de outra têm, temos também depois a ligação desses vetores estratégicos àquilo que queremos fazer em cada localidade. E é muito complicado, e ontem tivemos numa sessão de esclarecimento da caridade em que as pessoas queixavam que só no programa do Partido Socialista é que se referia à palavra caridade, por exemplo, quer dizer, porque o programa sério e transparente é as pessoas que quando leem, quando abrem o nosso livrinho com o programa, poderem ver lá expressas todas as suas prioridades de acordo com o nosso projeto. Mas isso também é para quem pode. A candidatura ontem aqui referia-nos tinha 1000 eurinhos para gastar. Quanto é que custa a campanha do Partido Socialista? A campanha do Partido Socialista custa menos, muito cerca de 30%. Não, vamos lá ver, os 1000 eurinhos... Mas pode-se saber o número? O número que neste momento está publicado no Diário de Notícias, penso que é qualquer coisa na casa dos 20.000 euros, não, mas está publicado... 20.000 euros já está para fazer... Já dá não, para fazer mas 1000 eurinhos não dá. Certo, mas eu estou a ser sério, e quem disse 1000 euros não foi sério. Peço desculpa. Mas disse. Pronto, se disse, não sei onde é que ficou o dinheiro. Não sei se fica no partido, se fica aonde. Eu sei é que a campanha do PS custa 20.000 euros. Abaixo disso, se calhar, nós não estamos a gastar tudo. Aliás, a campanha do Partido Socialista, de acordo com a lei, eu penso que pedir aos 34.000 euros. Não gastamos tudo, não, achamos que é um exagero às vezes também. Os outros só não fazem os folhetos porque não querem. Não sei porque não é a versão deles. Não faço ideia porque é que não os fazem, mas vamos lá ver. Nós, para se cumprir a democracia, nós temos que fazer 3 coisas. Dizer quem somos e apresentarmos um livrinho com os 157 reguenguenses, mais os 60 jovens que nos acompanham e dão a cara por este projeto. O que queremos fazer, e apresentamos um livrinho com o nosso programa. E quem nos apoia, e apresentamos um caderno de apoio no final da campanha. E não andamos com mais papéis ou folhas, monofolhas, nada disso. E outra coisa, tudo aquilo que é feito na nossa campanha está nas nossas contas oficiais. Nós não temos receio nenhum de alguém nos tirar uma fotografia ao carro do som, tudo isso tem que estar. Quando alguém refere que gasta 1000 euros numa campanha, se calhar depois há valores que não estão expressos nessa campanha. Não faço ideia. Agora, não se pode fazer uma campanha eleitoral séria a contactar todas as pessoas com 1000 euros. Com 1000 euros. Portanto, sejamos sérios nestas coisas e não demos aso a populismos em matérias que são absolutamente secundárias. Eu acho que se nós trouxermos valor acrescentado de vários milhões de euros durante uma gestão autárquica do Conselho durante 4 anos, estarmos a discutir, enfim, o que custa a campanha eleitoral é se calhar pomos em causa a própria democracia, é a minha opinião. Podemos voltar aos projetos. Claro que sim. E portanto eu estava na fase em que todas as 300 e tal medidas têm uma tradução aldeia a aldeia, freguesia a freguesia. Obviamente que temos prioridades fundamentais, as políticas sociais de proximidade, o cartão social do idoso, a comissão de proteção do idoso também, o cartão social do município. Peço desculpa, isto é uma diferença que faz toda a diferença, porque nós não distinguimos de forma etária quem decide de apoio social. Portanto, temos neste momento cerca de 400 cartões que apoiam nos medicamentos, no preço da água, nas obras em casa, na integração profissional. Portanto, aquelas pessoas que estão no fim da linha, que não têm qualquer apoio do Estado, neste momento, através do nosso regulamento do cartão social do município, podem ser integrados nos serviços municipais e, portanto, podemos, casos complicadíssimos ao nível social, podemos lhe dar acolhimento. Enfim, temos uma infinidade de medidas na área social. A Comissão de Proteção do Idoso tem o envolvimento do Ministério Público. Portanto, no fundo, são propostas sérias. A criação da Universidade Popular Túlio Espanca. Enfim, eu não vou entrar pela descrição das medidas, porque, de facto, são cerca de 300 medidas que estão no programa. Pedia encarecidamente a todos os guenguenses que pudessem, de facto, dar uma leitura ao nosso programa autárquico 2017-2021, que o encarassem como um programa sério,
que tem tido no passado um elevado grau de concretização. Nós, de facto, abordámos aqui meia dúzia de temas que têm sido os temas difíceis de Reguengos e temos que os abordar com toda a sinceridade. Acho que não fugia nenhum deles, mas, de facto, as centenas de medidas que fomos apresentando nos 2 mandatos anteriores, penso que tivemos um nível de execução muito elevado e, para além disso, medidas que não estavam no programa e que nós, sempre que temos a oportunidade, por exemplo, de captar fundos comunitários ou de outra ordem qualquer, como esse que lhe referi, da EDP, são de imediato captados e são de imediato feitos os projetos para essas situações. Uma última palavra também a este nível, porque uma coisa é as medidas que nós transmitimos aos reguenguenses que vamos executar, outra coisa são as equipas também que apresentamos. São 157 reguenguenses, como disse, que estão nas várias listas do Partido Socialista, uma renovação profunda no Executivo Municipal, perfeitamente conciliada com quem sai e quem entra, portanto não temos aqui cisões nenhumas, as pessoas têm um sentido de dever público, um sentido de servidores públicos e percebem, quer os que saem, quer os que entram, que as coisas evoluem e que, portanto, há tempo para todos. Estamos a dar lugar a novas gerações, estamos a mudar um ciclo autárquico já, porque eu de certeza que não estarei cá em 2021, portanto fala-se tanto na minha saída de Reguengos, de certeza que em 2021 não estarei cá, e portanto tudo isto de facto tem sido um trabalho... Mas já podemos saber para onde é o caminho? Enfim, eu espero até que possa continuar em Reguengos, seria uma boa notícia para mim próprio. Mas enfim, gosto desta terra, fiz a minha vida ao contrário, andei 2 décadas por aí, quase 2 décadas por aí, noutras atividades, enfim, completamente diferente destas. Sinto-me muito bem como líder autárquico do projeto na terra que me viu nascer e, portanto, não tenho nenhuma ansiedade em sair de Reguengos, nem da região, porque, de facto, eu penso que estas regiões do interior também têm que ter capacidade de recursos humanos que as façam desenvolver. E, portanto, ainda não saberemos quem é o candidato a seguir. Não, aliás, a estratégia com toda a frontalidade, eu penso que é também importante para os reguenguenses saberem isto. É um tema e, portanto, que vai ser um dos 5 de agora, dos 4. É um tema que nós tratamos da seguinte forma: nós não temos que estar a determinar quem vai ser o candidato nem o Presidente da Câmara resultante das eleições de 2021. Temos que formar reguenguenses para poderem, qualquer um deles, estar em condições de lutar por qualquer cargo. Mais do que estarmos aqui a nomear delfins, é estarmos a testar um conjunto, uma equipa forte e alargada que possa, com o seu trabalho, revelar-se, ascender e tomar a dianteira lá mais à frente. Muito bem, penso que vamos encontrar-nos amanhã, às 11, no auditório. Boa sorte para os vossos trabalhos, para as vossas pretensões. Obrigado pela presença aqui. De facto, analisámos meia dúzia de grandes temas. Haveria uma listagem muito mais para falarmos. Concordo que nos temos que ver aqui mais vezes. Sem dúvida, para prestarmos contas, para prestar contas naturalmente ao eleitorado. Iremos fazer esforços nesse sentido, mas amanhã vamos ter de facto um debate que vai encerrar este ciclo autárquicas de 2017 e aí sim debater, contrapor para determinados temas posições concretas. É isso que amanhã pretendemos fazer. Quanto a nós, voltamos de facto amanhã com este grande debate público. Obrigado por nos ter acompanhado na rádio e também na TV. Obrigado à equipa que connosco está a gerir este ciclo autárquicas e até amanhã às 11. Já a seguir, a Unirádio emite os vários tempos de antena das várias candidaturas. Boa noite, bom fim de semana.